Olá a todos e bem-vindos à segunda edição do Podcast. De hoje. Isso desta terça-feira, 14 de janeiro. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu considero muito importante. Sim. A educação midiática. Verdade. É impressionante como em um mundo cada vez mais conectado, a gente precisa se blindar contra a desinformação. É verdade, saber navegar nesse mar de informações, separar o joio do trigo é essencial. E essa necessidade se torna ainda mais urgente com a decisão da Meta, dona do Facebook, de desmantelar a sua equipe de checagem de fatos. É como se eles tivessem aberto as comportas para a desinformação, né? Me parece um contrassenso, principalmente no momento em que a gente vê tantas notícias falsas, tantas manipulações. E é que está a questão. Josiane Serrazoli e Cláudia Vanderlei Ducler, que são especialistas nesse tema, apontam que essa decisão da Meta coloca em xeque a responsabilidade social das grandes empresas de tecnologia. O lucro, muitas vezes, fala mais alto. É como se a liberdade de expressão fosse usada como um cheque em branco para disseminar notícias falsas. Mas o que me preocupa é que essa desinformação não se limita mais aos governos e instituições como no passado. Exatamente. A desinformação se infiltrou no nosso dia a dia, impulsionada pelas redes sociais. A pandemia de Covid-19 deixou isso bem claro, com teorias da conspiração e a descredibilização da ciência ganhando força, amplificando a confusão e a polarização. Lembro que na época da pandemia era angustiante. Sim. A gente se deparava com tantas informações conflitantes, sem saber em quem ou no que confiar. Pois é. E é aí que entra a educação midiática como uma bússola para nos guiar nesse mar de informações, você não acha? Sem dúvida, a educação midiática é fundamental para nos dar as ferramentas necessárias para discernir o verdadeiro do falso, para entender as nuances da manipulação, para questionar as narrativas que nos são apresentadas. É como se a educação midiática nos desse um superpoder, né? A gente passa a enxergar através da cortina de fumaça da desinformação. E o mais interessante é que vai além de simplesmente identificar fake news. A educação midiática nos ensina a entender os mecanismos por trás da manipulação, seus vieses emocionais que nos tornam vulneráveis, suscetíveis a acreditar em certas informações. Lembra do tio do Zap? Ah, o famoso tio do Zap. Sempre compartilhando correntes e notícias duvidosas. Mas pensando bem, ele é só a ponta do iceberg, né? Ele virou um símbolo do compartilhamento de fake news. Mas, na verdade, representa a nossa vulnerabilidade. Todos nós podemos cair nas armadilhas da desinformação. Sim. A Cláudia Vanderlei Ducler coloca isso de uma forma muito precisa. Não se trata de apontar o dedo, mas de reconhecer que todos nós somos suscetíveis a acreditar e compartilhar informações falsas, por mais espertos que a gente se ache. Verdade, é por isso que a educação midiática precisa ser um esforço coletivo de toda a sociedade. Exatamente, um diálogo entre gerações, culturas, realidades sociais. E quando falamos do Brasil, é importante destacar que enfrentamos desafios específicos nesse contexto. Que desafios seriam esses? O que o Brasil tem de diferente? Bom, o Brasil tem um passado marcado por eventos como a ditadura militar, que deixaram marcas profundas na forma como a informação é disseminada e controlada. Entendi, a gente ainda tem dificuldade em lidar com o nosso passado, né? Essa falta de um debate público amplo sobre memória e justiça acaba criando um terreno fértil para a desinformação. Sim, a ausência de narrativas oficiais, museus que contem essa história de forma completa e honesta, contribui para a perpetuação de discursos manipulativos e autoritários. Por isso, a educação midiática no Brasil precisa levar em conta essas particularidades. Precisa ser contextualizada. Isso. Adaptada à nossa história e à nossa cultura. É um desafio e tanto, né? Com certeza. Mas, felizmente, já existem iniciativas importantes nesse sentido. Que bom. Observatório de Desinformação, por exemplo. Monitora e combate a desinformação usando estratégias pedagógicas. Eles usam inteligência artificial para rastrear como as narrativas falsas se espalham online. Nossa. E, em seguida, trabalham com educadores para desmascará-las. Que interessante. E a Olimpíada Brasileira de Educação Midiática, se eu for falar. Sim. É uma iniciativa fantástica que visa a engajar estudantes e educadores no combate à desinformação. Sim, a Olimpíada é um ótimo exemplo de como podemos unir teoria e prática para capacitar as pessoas a identificar e combater fake news. Sim. Eles promovem desafios e atividades que estimulam o trabalho em equipe, a pesquisa, o desenvolvimento do senso crítico e a criatividade na busca por soluções. É a educação midiática em ação. E o governo brasileiro também entrou nesse movimento. Sim. Lançando a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, a EI. Isso.
Você pode explicar melhor do que se trata? Claro, a ABEM é um conjunto de políticas públicas para promover a educação midiática em todas as idades e em diversos setores da sociedade. É um passo importante para a construção de uma sociedade mais crítica e consciente, com a educação midiática integrada ao sistema educacional. Legal? A ABEM está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, Sim. o que garante que a educação midiática seja parte do currículo escolar. E teve também a primeira Semana Brasileira de Educação Midiática, que aconteceu em outubro de 2023. Isso. Um evento importantíssimo para celebrar as iniciativas de combate à desinformação e reforçar o compromisso do país com a educação midiática. A Semana Brasileira de Educação Midiática, inspirada na Global Meal Week da Unesco, Sim. mostra que o Brasil está no caminho certo para fortalecer a democracia através do letramento digital. E a educação midiática vai além do combate à desinformação, né? Ela nos prepara para participar do ambiente digital de forma mais crítica e responsável. Com certeza, Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, Sim. destaca que a educação midiática nos equipa não apenas para combater a desinformação. Mas também para participar de forma mais crítica e responsável do mundo digital, Sim. fortalecendo a liberdade de expressão e a democracia. E essa capacidade de análise crítica se torna ainda mais crucial quando olhamos para desafios como a crise climática. A desinformação em relação às mudanças climáticas e ao greenwashing exige um olhar atento e crítico. Você já se deparou com isso? Sim, o greenwashing é um problema crescente. É a prática de empresas que se promovem como sustentáveis, mas na realidade não são. Entendi. É como uma cortina de fumaça que esconde a verdade sobre o impacto ambiental de produtos e serviços. E como a educação midiática pode nos ajudar a lidar com isso? A educação midiática nos dá as ferramentas para enxergar através dessa cortina de fumaça, Sim. para diferenciar soluções ambientais genuínas de meras estratégias de marketing. É a chave para um futuro mais sustentável. E para além do combate à desinformação, a educação midiática também nos equipa para os desafios do futuro. Em um mundo cada vez mais digital, a capacidade de analisar informações, de identificar notícias falsas e de tomar decisões conscientes será essencial. Verdade. É como se a educação midiática fosse um kit de sobrevivência para o mundo digital. Concordo, é um kit que nos equipa com as ferramentas necessárias para navegar nesse mundo complexo e em constante transformação. Sim. É a chave para usarmos a tecnologia a nosso favor, sem sermos manipulados por ela. E para construirmos um futuro mais justo, democrático e sustentável, né? Exatamente. A educação midiática nos empodera para sermos protagonistas da nossa história no mundo digital. E você, ouvinte, já parou para pensar como usa a informação na sua vida? Isso aí a gente convida a refletir sobre como você tem usado a informação para se informar, para se conectar com o mundo, para construir o seu futuro. Lembre-se, a educação midiática é uma jornada contínua Sim. que exige atenção, curiosidade e a busca constante por conhecimento. E por falar em navegar nesse mar de informações, a Josiane Serrazoli destaca um ponto interessante. Que ponto seria esse? Ela nos lembra que a manipulação da informação sempre existiu como instrumento de poder, mesmo antes da internet. É verdade, a informação sempre foi usada como arma política ou para influenciar as pessoas. Mas com as redes sociais, a desinformação se propaga numa velocidade Nossa. de escalas assustadoras. Aí a educação midiática entra não só para identificar o que é falso, mas para entender como somos manipulados. É como aprender a ler nas entrelinhas, decifrar as táticas que usam para nos enganar. Exatamente. Precisamos entender como nossos próprios vieses emocionais nos tornam alvos fáceis de discursos enganosos. E a gente percebe como as emoções, principalmente o medo, são usadas para espalhar a desinformação. O medo acaba sendo combustível para a desinformação, né? Isso mesmo, a Josiane aponta o medo como um gatilho poderoso, usado para legitimar discursos de ódio e polarização. Nossa. E as plataformas digitais amplificam esse conteúdo porque o medo gera engajamento. E engajamento significa lucro para elas. É um ciclo vicioso que parece difícil de quebrar. E por falar em desafios, a Cláudia Vanderlei Duclet traz um ponto importante sobre o contexto brasileiro. Qual seria? Ela argumenta que a falta de um debate público mais profundo sobre o período da ditadura militar no Brasil contribui para a desinformação. Entendi. Sem entender o passado, a gente fica mais vulnerável a manipulações do presente. Exatamente. A ausência de museus, de narrativas oficiais e de um diálogo aberto sobre a memória e a justiça impede a superação de traumas e abre espaço para distorcer os fatos. É como diz o ditado, saber é poder.
Mas o poder da informação só se torna real quando sabemos usá-lo para o bem. E para o bem de todos, a educação midiática nos conecta com o mundo. Nos torna mais críticos, mais conscientes e mais preparados para os desafios do presente e do futuro. É verdade. E para finalizarmos nossa conversa de hoje, queria deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Qual seria a pergunta? Se a educação midiática é tão importante como cada um de nós pode contribuir para um futuro onde a informação seja usada para o bem, o que podemos fazer no nosso dia a dia para promover a verdade, o diálogo e a justiça social? É uma ótima pergunta e o podcast está aqui para te ajudar nessa jornada. É isso aí. Trazemos informações, análises e reflexões para te provocar, te inspirar e te ajudar a construir um futuro melhor. E a gente te convida a continuar essa conversa com a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas experiências com a educação midiática. Lembrem-se que o podcast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. A gente se encontra na próxima. Até lá.